rapaziada, beleza? Só pra falar que eu sem querer apaguei o vídeo do dia 7, então eu tô fazendo outro aqui, galera. Então vamos lá, mano. Se inscreve aí, deixa o like. Pelo amor de Deus, bem-vindos de volta. Hoje abordaremos dois tópicos em total contraste: hipocrisia religiosa e amor incondicional. A diferença entre estes dois é tão impressionante hoje como sempre foi. É a hipocrisia que nos faz ter aversão e nos afasta da religião. Mesmo assim, o amor extraordinário de Deus nos chama de volta, mas como conciliamos tamanha divisão? Aqui no Evangelho de Marcos é essa mesma divisão que traz a nossa história rapidamente a um ponto crucial. Nós temos seguido a história de Jesus por uma semana, mas para os discípulos 3 anos se passaram. E Marcos 12 nos leva para a semana final da vida de Jesus. O cenário é Jerusalém, e grandes multidões se reuniram de todo Israel para celebrar a festa da Páscoa. A Páscoa é uma celebração religiosa no qual os judeus comemoram como Deus os resgatou da escravidão e os salvou da morte por meio do sangue do Cordeiro. Por enquanto, tenham em mente que a cidade está lotada do festival e todos estão falando sobre Jesus, e as opiniões sobre Jesus são profundamente diversas. Muitos estão maravilhados por seus milagres e ensinos, mas os líderes religiosos estão furiosos. Eles desprezam a compaixão de Jesus. Eles não conseguem entender seu amor por pecadores. Como podem tantas pessoas parecerem tão dedicadas a Deus e ainda assim tão vazias de amor? Eles estudam a lei de Deus, mas ainda não entendem a questão. Jesus os chamou de hipócritas, honrando a Deus com seus lábios enquanto seus corações estão longe. Quando Jesus chegou mais cedo naquela semana, ele descobriu que eles transformaram a Páscoa em uma oportunidade de tirar dinheiro das pessoas. Para mim, o conflito aqui captura uma profunda divisão na prática cristã. Ainda nos dias de hoje, Jesus nos ordena a amar os cristãos. Os cristãos são marcados pelo amor. Ainda assim, frequentemente somos conhecidos pelo julgamento e hipocrisia sem compaixão. Nós parecemos com aquelas mesmas pessoas contra as quais Jesus falou. Quantos líderes religiosos Jesus expôs seu orgulho e arrogância muitas vezes, e eles estão procurando um jeito para matá-lo. No capítulo 12, eles desafiaram Jesus com uma enxurrada de perguntas. Eles questionaram a autoridade de Jesus e tentam fazê-lo tropeçar em um ponto particular da lei de Deus. A ironia nisso tudo é que esses homens, que são todos devotos às minúcias da lei de Deus, perderam o ponto central dessa lei. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é esse: escute o povo de Israel, o Senhor nosso Deus e um único Senhor. Ame o Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o senhor disse a verdade. Uau, em um mar de hipócritas, um homem faz uma pergunta genuína e tem a resposta para o coração. Ele mostra a humildade, e quando Jesus vê a sabedoria do homem, ele diz: você não está longe do reino de Deus. Agora, assina ao contraste, os hipócritas falavam sobre a lei com seus corações longe de Deus, mas esse homem ficou mais perto do reino de Deus quando ele entendeu que o amor é o coração da lei. Amar a Deus é amar os outros. Amor para o qual Jesus nos chama é uma revolução: amar nosso vizinho, amar os pecadores, amar nossos inimigos, amar incondicionalmente, com graça exorbitante e misericórdia transbordante. Nossos maiores alvos para Deus são inúteis e vazias se não amamos. E aqui nos encontramos o outro lado da história cristã: pessoas que não mostram julgamento, mas compaixão, que executam mais impressionantes atos de amor autossacrificial que possa se imaginar, cuidando do órfão, da viúva, dos menosprezados e dos marginalizados, independente da sua cor, crença, religião, gênero e qualquer outra coisa. Eles entregam suas vidas a essas pessoas, me impressionam, eles apenas amam. Eu oro para que vocês tenham a bênção de conhecer algumas dessas pessoas. Eu oro ainda para que nós sejamos essas pessoas. E onde nós podemos aprender esse tipo de amor. Continue seguindo Jesus e logo descobriremos quais são os mandamentos que Jesus diz que são os mais importantes. Porque você acha que são importantes? Amar a Deus e amar o próximo. Porque eu acho que isso é importante? Porque amar a Deus... mano, amar a Deus é essencial para ter uma vida cristã. E amar o próximo, mano, é o que vai fazer tudo ficar mais simples, tudo ficar mais prático, tudo ficar mais receptível.
E quem não gosta de ser amado, né, rapaziada? Você já conheceu pessoas que focam na lei de Deus e ignoram a essência do amor de Deus? Como você acha que isso acontece? Isso é mais aquela rapaziada que vai muito a sério no que a Bíblia diz e não tá disposto a fazer novas, tipo, interpretações do que a palavra diz, porque cada um pode interpretar a palavra de um jeito, rapaziada. Então, interpreta do seu jeito e do jeito que Jesus quer que tu interprete, tá ligado? E a essência vai ser sempre amar a Deus e amar o próximo. Você já conheceu pessoas que mostram o amor incondicional de Deus de maneira real e prática? Compartilhe suas histórias. Rapaziada, que mostra o amor incondicional de Deus de maneira real e na prática, é mais a galera que tá firme lá na igreja, tipo, todo dia. Que ali eles são servos mesmo de Deus e fazem isso. Mano, fazem isso porque eles amam, rapaziada. Então vamos seguir aqui, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Certo, um homem plantou uma vinha e fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para exprimir um suco de uva e uma torre para o vigia. Depois arrendou a propriedade e os lavradores saiu do seu país. No tempo da colheita, ele mandou um dos seus servos para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono enviou outro servo, o qual foi espancado na cabeça e insultado. O próximo servo que ele mandou foi morto. Depois os outros foram espancados ou mortos. Ficou faltando apenas um para mandar, o seu filho amado. Finalmente ele o mandou, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram, disseram entre si: ele vai ser o herdeiro da propriedade, vamos matá-los, então a herança será nossa. Assim foi, eles os agarraram, mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês e o dono da vinha fará quando souber o que aconteceu? Virá matar os lavradores da vinha? Vocês não leram o que as escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que era contra eles e que ele havia contado aquela parábola, porém tinham medo do povo, então desistiram da ideia e foram embora. Mais tarde mandaram alguns fariseus herodianos para falar com ele e tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse. Eles se aproximaram e falaram: mestre, nós sabemos que o senhor é íntegro e diz a verdade, sem se importar com mais nada. O senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora diga-nos, está certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a malícia deles e disse: por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem uma moeda e eu lhes direi. Quando eles puseram uma moeda na mão, ele perguntou: de quem está a figura e este título da moeda? Eles responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois aproximaram-se os saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Esta foi a pergunta deles: mestre, Moisés nos deu uma lei dizendo que quando um homem morre sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar-se com uma viúva, suscitar a descendência do seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, deixando a descendência. Assim o segundo irmão casou-se com a viúva, mas morreu logo também, e não deixou filhos. Então o irmão seguinte casou-se com ela, morrendo sem deixar filhos, e assim por diante, até que todos morreram sem deixar filhos. No fim de tudo, a mulher também morreu. O que nós queremos saber é isso: na ressurreição, ela será esposa de quem, visto que foi esposa de todos eles? Jesus respondeu: o seu problema é que vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, porque quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Mas agora, se haverá ressurreição ou não, vocês nunca leram o livro de Moisés. A respeito da sarça que queimava, Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é um Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão cometendo um erro grave. Um dos mestres da lei que estava ali ouvindo a discussão percebeu que Jesus tinha respondido bem, então perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como ama a si mesmo.
Não há mandamento maior que este, que é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e todas as forças, amar o próximo como a mim mesmo. É mais importante do que oferecer toda a espécie de sacrifícios e ofertas. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer a pergunta. Mais tarde, quando Jesus ensinava o povo no templo, e faz a todos esta pergunta: Por que os mestres da lei afirmam que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi falou por intermédio do Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de você. Visto que Davi o chamou de seu Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? A grande multidão o ouvia com grande interesse. Estas são algumas outras coisas que Jesus lhe ensinou nessa ocasião. Cuidado com os mestres da lei, porque eles gostam de usar as vestes especiais e ver todo mundo curvar-se diante deles quando andam pelas praças. Desculpa, rapaziada. Eles gostam de ocupar os mesmos lugares nas sinagogas e nos banquetes. Entretanto, sem nenhuma vergonha, eles exploram as viúvas, tomam seus bens para disfarçar, fingem-se de piedosos, fazendo longas orações em públicos. Por causa disso, o castigo deles ainda será maior. Então Jesus passou para onde estavam os cofres das ofertas de templo, sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou moedinhas de cobre de pouco valor. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Aquela viúva pobre deu mais que todos aqueles ricos, porque eles deram sobras da sua riqueza, enquanto a pobre deu tudo o que possuía para viver. É isso, rapaziada. Vamos seguindo. Jesus é top. Marcos 13. Quando eles estavam saindo do templo naquele dia, os seus discípulos disseram: Olha, mestre, que belas pedras e construções. Jesus perguntou: Você está vendo construções enormes? Porque não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, fora de Jerusalém, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conta-nos, quando acontecerão aquelas coisas, e que sinal haverá para anunciar que tudo isso vai acontecer? Então Jesus lhe disse: Não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são Messias de vocês e enganarão muita gente. E quando ouvirem falar em guerras perto e longe, não tenham medo, é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque nações e reinos declararão guerra uns contra os outros, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Isto anunciará apenas o início da angústia. Mas quando essas coisas começam a acontecer, tomem cuidado, porque vocês estarão correndo grande perigo. Vocês serão arrastados para os tribunais, açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados diante de governadores e reis e acusarão vocês de serem meus seguidores. Esta é a oportunidade que vocês têm de contar-lhes a boa nova. E a boa nova deve ser, primeiro, tornar-se conhecida em todas as nações, antes que venha o fim. Mas quando vocês forem presos e submetidos a julgamento, não se preocupem com o que dizer na sua defesa. É só falarem o que Deus mandar. Nessa hora não serão vocês que estarão falando, sim o Espírito Santo. Irmãos entregaram uns aos outros à morte, pais entregarão seus filhos, filhos se rebelarão contra seus próprios pais e os matarão. E todos os odiarão porque vocês são meus. Mas todos os que perseverarem até o fim serão salvos. Quando vocês virem a coisa horrorosa no lugar que não deve estar, que o leitor entenda o que isso quer dizer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes à pressa. Quem estiver no seu terraço, não desça nem entre em casa. Quem estiver fora dos campos, não volte para buscar o seu manto. Ai das mulheres que estiverem grávidas naqueles dias, e das mães que estiverem amamentando seus filhos. Orem para a fuga de vocês não se dê no inverno, porque aqueles serão dias de tanta angústia como nunca houve desde o começo da criação de Deus, e jamais haverá outra vez. E se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá. Mas por amor aos seus escolhidos, ele limitará aqueles dias. E então, se alguém que lhes disser: Este é Cristo, ou ali está ele, não lhes dê atenção, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganar. Se possível, até os escolhidos de Deus fiquem de prontidão. Eu já os avisei antes que aconteça. Depois de terminar a tribulação, o sol ficará escuro e a lua não brilhará. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então a humanidade toda verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos, desde os limites mais distantes da terra e do sol,
Ora, esta é a lição tirada de uma figueira. Quando os brotos delas ficam macios e as folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. E quando vocês virem essas coisas, podem estar certos que ele está muito próximo, à porta. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todos estes acontecimentos ocorram. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Contudo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou o dia ou a hora que essas coisas acontecerão. Somente o Pai sabe. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, estejam vigilantes. Essa época pode ser comparada com o homem que sai da viagem para outro país. Ele distribui as tarefas para os seus servos e manda o porteiro ficar vigiando na espera pela volta dele. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é tarde, meia-noite, de madrugada ou pela manhã. Se ele vier de repente, que vocês não sejam encontrados dormindo. Vigiem na espera da minha volta, e esta é a minha ordem, vocês e a todos os demais. E é isso, rapaziada. Esse foi o dia 7. Desculpa aí ter apagado sem querer. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve.